Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Celebramos hoje já a celebração do dia 8 de dezembro. Isso significa que daqui exatamente 9 meses nós celebraremos o nascimento. Nós celebraremos o dia que Nossa Senhora nasceu. Nós sabemos que o nascimento de Nossa Senhora é dia 8 de setembro. É o dia que a igreja celebra o aniversário, o dia do nascimento de Maria. Então, portanto, 9 meses antes, nós temos a graça de celebrarmos o dia que Ana, mãe de Nossa Senhora, junto com São Joaquim, o pai de Nossa Senhora, o dia que Ana ficou grávida. E a gravidez de Nossa Senhora, ela aconteceu de uma forma diferente. Aquilo que aconteceu no ventre de Santa Ana, e aqui entra um dogma da igreja, é diferente daquilo que aconteceu nos outros ventres, naquilo que aconteceu na gravidez de todas as outras pessoas na história. A igreja acredita que desde o início da humanidade, o ser humano, claro, existem 2 mulheres que foram concebidas sem o pecado original, só 2 mulheres, Eva e Nossa Senhora. As 2 foram concebidas sem o pecado original. Devido ao pecado dos nossos primeiros pais, devido ao pecado de Adão, devido ao pecado de Eva, ficou marcado na natureza humana, ficou praticamente selado na natureza humana a tendência ao mal, a tendência de fazer aquilo que é errado. Da mesma forma que nós recebemos características dos nossos pais, da mesma forma que nós temos muitas coisas que são muito parecidas daqueles que nos geraram, a humanidade traz consigo algo chamado pecado original. E aqui existe uma diferença muito grande entre a teologia protestante e a teologia católica. Os protestantes, por exemplo, eles dizem que o pecado destruiu, que o pecado mudou a natureza do ser humano, que devido ao pecado original o ser humano é mau, que mesmo querendo fazer o bem, o ser humano ele vai fazer o mal. A teologia católica é diferente. A teologia católica acredita que mesmo com o pecado original, o ser humano é bom. O ser humano continua sendo bom, mas ele tem nele uma marca, e nós chamamos essa marca de concupiscência, onde o ser humano vai ter uma tendência durante toda a sua vida que precisa ser trabalhada. Veja, tem uma criança, muitas vezes ela não tem maldade na cabeça, mas existe uma tendência, muitas vezes, de colocar a mãe contra o pai. A criança, quando ela quer alguma coisa, ela sabe que ela tem uma estratégia que as coisas ficam mais fáceis. Ela começa a chorar, ela começa a fazer birra. Por quê? Porque ela quer manipular o pai e a mãe. Então existe uma tendência no ser humano para o mal. Essa tendência não destruiu a natureza do ser humano. O ser humano é bom, mas ele tem essa tendência. Ficou uma marca, ficou uma cicatriz. E nós acreditamos que essa tendência, ela é apagada. Nós acreditamos que essa tendência, nós conseguimos receber uma graça muito especial no momento do nosso batismo. Essa é a doutrina da igreja. E o que aconteceu com Nossa Senhora? E a oração da coleta, a oração do oremos da missa, belíssima, disse que Deus quis que o seu filho nascesse em uma morada digna. Nossa Senhora, ela foi preservada. Nossa Senhora, ela teve a graça de não possuir esta tendência ao pecado. Isso é algo que a doutrina da igreja, nós católicos acreditamos desde o princípio. Foi só no século XIX que se tornou um dogma, mas que nós acreditamos desde o princípio. Padre, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Queridos irmãos e irmãs, nós podemos e devemos rezar. Nós podemos e devemos procurar ter uma vida onde nós passemos a nos configurar, a nos misturar, a nos identificar com Cristo. Porém, mesmo com a graça de Deus, mesmo com muita oração, até o fim da nossa vida nós vamos traçar um grande combate contra o mal. E onde que começa o mal?
Onde que o mal ele começa a ser vencido? O mal ele começa a ser vencido. O mal ele começa a crescer. O mal ele começa a existir. É no pensamento do ser humano. É na mente, é na cabeça que o mal começa. E aqui nós podemos falar todo tipo de mal. A inveja, os ciúmes, o rancor, os pensamentos que são impuros, todo tipo de pensamento que muitas vezes se tornam ações, e ações agressivas, e ações que nós muitas vezes até não nos reconhecemos. Ele começa na cabeça, ele começa no pensamento. Quando nós alimentamos pensamentos que não são bons, pensamentos de rancor, pensamentos de querer vingança, pensamentos de ciúmes, muitas vezes pensamentos de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mesmo que aquilo que nós achamos que é certo, no fim nós acabamos envenenando a nossa alma, o nosso coração, e isso só vai fazer mal a cada um de nós. As nossas ações, em outras palavras, as nossas ações são consequências daquilo que nós trazemos na nossa mente. Por isso que é exemplo de Nossa Senhora. Por isso que é exemplo de uma mãe tão terna, de uma mãe tão sábia, nós precisamos pedir esta graça. Que Cristo nos ajude, começando pela nossa mente, começando pela nossa cabeça, a termos pensamentos, ideias santas. A santidade, ela começa na mente, ela começa no coração do ser humano, e depois ele vai ser externalizado em ação. Quando Nossa Senhora, ela recebeu a visita do anjo, o anjo disse que ela conceberia, ela daria à luz a um filho. A Nossa Senhora foi pedido que ela acreditasse em algo sem precedentes. A Nossa Senhora foi pedido que ela acreditasse em algo que nunca ninguém precisou acreditar em toda a história. E diferente de Zacarias, pai de João Batista, Maria ela não disse que aquilo não seria possível. Nossa Senhora deu um passo à frente e ela já disse: como, Senhor, que isso vai acontecer? Queridos irmãos e irmãs, esta é a grande bússola, esta é a grande direção, essa é a grande característica do católico, do cristão. Nós somos pessoas que caminhamos na fé. Nós não caminhamos plenamente no conhecimento. Nós não caminhamos plenamente no entendimento. Existem muitos momentos da nossa vida que nós vamos dizer: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu penso que eu não mereço. Senhor, eu penso que não deveria ser assim. Senhor, eu penso que é injusto. E aí nós vamos precisar dizer: porém, contudo, todavia, eu acredito. Eu acredito. E aqui está o diferencial do ser humano que é católico, do ser humano que é cristão. Muitas vezes Deus quer que nós cresçamos na nossa fé. Então Ele vai nos colocar um desafio. Ele vai nos colocar uma situação que vai nos fazer acreditar e nos lançarmos totalmente nele. O Padre encerra dizendo assim: existem momentos na nossa vida que as seguranças humanas falharão, que o dinheiro não será suficiente, que as amizades não poderão fazer muito, que os nossos dons e talentos não conseguirão responder e resolver as situações. Nesses momentos que as seguranças, que os apoios, que os meios humanos falharem, a exemplo de Nossa Senhora, nós vamos precisar dizer: que palavra linda! E aqui nós devemos guardar no coração, porque em muitos momentos, ou pelo menos em alguns momentos, nós vamos precisar dizer: eis aqui a escrava, eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui o escravo, eis aqui a escrava. O escravo tem vontade própria, o escravo decide por si mesmo, o escravo escolhe, quem escolhe é o seu Senhor.
Então essa daqui é uma entrega tão grande. Aqueles que tiverem oportunidade, leiam o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado A Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, e aqueles que puderem, façam a consagração. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz: Maria, que entregou tudo a Deus, nada será negado a ela. Se Cristo escolheu vir por ela ao mundo, Ele também escolherá, voltará por ela, voltará através dela ao mundo. A escrava do Senhor. Em alguns momentos nós vamos dizer: Senhor, e aqui é o grande mérito daqueles que se santificaram: Senhor, a minha vontade é a tua. Senhor, a tua vontade é a minha. Eu estou nas tuas mãos. E aí ela continua dizendo, ela não diz apenas que é escrava do Senhor, ela continua dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, eu acredito. Olha que maturidade na fé. Olha que maturidade na fé. Senhor, eu acredito que a sua vontade é melhor do que a minha. Senhor, eu acredito que a sua vontade fará melhor, ou fará um bem maior à minha vida do que a minha própria vontade. Queridos irmãos e irmãs, que nos momentos de desafio, que nos momentos de incerteza, Jesus nos ajude, a exemplo da mãe dele, a dizermos assim: Senhor, eu confio. Senhor, se esta é a tua vontade, eu digo sim. Senhor, eu lhe peço apenas uma coisa: não solte as minhas mãos. Senhor, caminhe comigo, porque caminhando contigo, eu estou seguro e sei que eu me santificarei.